Oi pessoal, tudo bem? Voltei agora pra gente continuar a leitura do Coelho Sonhado, dessa série. Eu tô muito grata, assim, me sentindo muito feliz de vocês terem retribuído tanto, com tanto carinho. E aí, isso dá mais motivação de continuar, né? Então, vamos lá. Hoje é o livrinho 4. Nós já passamos pelo 1, pelo 2, pelo 3, quando José nasceu. E hoje é o livro 4. Vamos para a leitura primeiro e depois a gente conversa um pouquinho. De Malika Dorai, José, um coelho especial. José nasceu. E não tem as grandes orelhas sonhadas. Mas tem bonitos pijamas alados. E tem um grande nariz para cheirar. José também tem 2 grandes olhos para ver. E braços e pernas para escalar. E tudo isso faz de José um coelho muito especial. Bem, a gente continua então nesse caminho. Eu acho que no último livro a gente percebeu que José nasce e nasce sem as orelhas sonhadas pelo papai. E como a gente conversou, por mais que as orelhas não fossem como o papai sonhou, a última página do livro mostra que José coube perfeitamente no gorro que foi costurado, tecido ali pelo pai e pela mãe. Esse primeiro livro mostra José no começo do seu desenvolvimento e também no começo dessa relação parental, né? No começo dessa relação com a sua família. É importante deixar claro aqui que o que eu digo quando eu falo que José é um coelho sonhado é que não tô criticando o fato dos pais terem sonhado com ele, terem fabricado os brinquedos, terem tecido os gorros, muito pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui é que toda essa programação que se faz em torno de José, tudo isso que acontece para que José chegasse e tivessem coisas preparadas para ele, é uma elaboração, eu creio que seja uma elaboração da família, nesse sonho que se sonha junto, nesse sonho, e a gente vê desde o livrinho 1, o pai sonhando junto com a mãe a chegada de José, os dois aparecem juntos, tecendo, costurando, eles estão pensando juntos e eles sonham com José. E nesse sonho, José já existe antes de ter nascido. E José existir no sonho, né, na fantasia dos pais, ali naquela imaginação, é um ato de ternura, de ter pensado nele. Então, quando José nasce, tem um gorrinho preparado para ele. Aqui no livro 4 a gente vê que, olha, ele tem bonitos pijamas alados que a mãe costurou para ele. Então, o que o pai e a mãe estão dizendo para José é que sim, imaginaram coisas sobre ele e que ele já existia para eles. E não conscientemente, mas inconscientemente, esse é o começo da relação, né? José já existia no desejo desse pai e dessa mãe, já existia na imaginação e agora ele chega. E eu acho brilhante essa ilustração. Assim, realmente, eu já disse isso antes, mas eu repito. É brilhante como, sem muita imagem, né? A gente vê as 2 páginas que são de fundo branco e a gente nas 2 primeiras páginas a autora fala que José já nasceu e que ele não tem as orelhas sonhadas como a família imaginou. Mas o que ela está mostrando nos 2 é o corpo de José. Nu ainda, né? Sem fraldinha, sem nada, mas é o corpo de José. Um bebê nasce e essa experiência do corpo de José é a forma como José vai então começar a se apropriar do mundo, perceber o mundo e construir o seu mundo.
Eu gosto muito do Winnicott quando ele diz que um bebê, as crianças pequenas, elas são um universo, assim, né? Elas são um mundo e estão se apropriando do outro mundo. Então é o mundo interno dessa criança e que ela vai, através do seu corpo, daquela relação com a mãe, se apropriando do mundo. Então a autora diz nesse livrinho que ele não tem as orelhas como o pai sonhou, mas ele tem o pijama alado, ou seja, ele tem essa relação construída com a mãe e com o pai, no interior dessa relação da família, ele existe, ele coube no gorro, ele coube no pijama, ou seja, ele tá, então, tanto o pai e a mãe estão se adaptando a José, e José está começando a perceber essa família. A percepção da criança nesse primeiro momento do mundo, ela se dá pela relação com a mãe. E eu acho bem legal isso, essa ideia aqui, ó, da última página, quando a mãe tá amamentando o José, e reparem no José mamando, que coisa mais bonitinha. E o pai dando sustento à mãe, né? É importante dizer que essa mãe que tá totalmente dedicada ao bebê, principalmente no puerpério, nos primeiros 3 meses, ela tá numa conexão profunda e intensa com esse bebê, ela tem que receber um apoio desse ambiente. Eu digo tem que porque seria maravilhoso se as mães tivessem esse apoio do ambiente, do pai, ou da família, ou, né, do entorno, para que ela tivesse inteira nesse movimento com o bebê. Que é esse primeiro movimento do bebê com a mãe, é fundamental para a estruturação desse bebê enquanto sujeito, enquanto pessoa, internamente, psiquicamente. Então, aqui José, com o seu corpo, começa então a se apropriar desse mundo. E aqui ela diz, olha, é através do nariz que ele tem para cheirar. José também tem grandes olhos para ver, ou seja, esse mundo que se apresenta diante de José, ele é um mundo que está sendo interiorizado por ele. Tal qual aqui, ó, na alimentação, e o Winnicott diz isso num dos livros dele, que esse processo de apropriação do mundo pode ser pode-se usar a metáfora da alimentação, né? Vai ingerindo aos poucos, conforme a resposta do mundo para esse bebê. Então, o fato desse ambiente, esse ambiente mãe, esse ambiente da relação com os adultos de referência, eles são fundamentais para o bebê nesse momento. E esse apoio, esse suporte que a gente está dizendo aqui do ambiente é o corpo, receber o corpo do bebê nessa comunicação. O bebê está se comunicando o tempo todo através dos seus movimentos, e ele está, através do movimento da mãe e desse diálogo com o movimento dele, se inserindo nesse mundo e começando a entender então esses sinais. E entender esses sinais como signos, né? Como significado. Então quando a gente olha um bebezinho, por exemplo, quando ele vê a mãe, ele mexe todo o corpo. Mas com o tempo, conforme ele vai amadurecendo, tanto em conhecimento dessa mãe, quanto amadurecimento físico, biológico, ele vai percebendo que existe um certo sinal que ainda seria melhor para se comunicar com essa mãe. Então, em vez de bater os pezinhos e as mãozinhas, chega um determinado momento que o bebê dá o braço para a mãe para que a mãe o pegue. Ele entende que esse é um sinal que traz essa resposta da mãe. Então, esse corpo do bebê é o tempo todo um corpo que se comunica, que dialoga. E receber o bebê como pessoa, receber o bebê como um sujeito e não como um objeto, é estar o tempo todo conversando com o bebê. E não necessariamente essa conversa verbal, mas essa conversa do corpo, né? De dar ao bebê colo, conforto, segurança nas respostas, né? Eu ouvi o Bernard Goes dizendo, psicanalista, numa palestra que ele fez aqui no Rio, ele dizendo isso, que é a presença na quantidade e na qualidade do adulto que vai dando essa base segura de relacionamento com a criança. Então, essa resposta do adulto no toque, no olhar, no gesto, no tom da voz, que vai construindo com esse bebê
essa segurança no mundo. Então é a partir dessa primeira relação do bebê com a mãe, com a família, com o ambiente, que ele vai construindo internamente segurança, confiança, vai conseguindo ter uma noção de previsibilidade, né? Conforme ele vai dando o sinal e a mãe o responde, num tempo, né, que não leva o bebê a uma angústia. Então, num certo tempo, esse bebê vai construindo essa noção, essa percepção do que é previsível, né? Então, se ele chora, o som que ele faz, a resposta da mãe, a resposta afetiva da mãe nessa construção do vínculo. Esse é um assunto profundo e a gente poderia ficar muito tempo aqui, mas esse é só a leitura dos livrinhos, mas tomara que a gente tenha outras oportunidades de conversar um pouco mais. Então eu fecho esse aqui, o livrinho 4, com essa imagem e sobre essa importância da gente receber o bebê nesses primeiros momentos do nascimento, com afeto, com colo, com uma entrega inteira, num meio ambiente que o suporte, nesse ambiente que o suporte psíquica e fisicamente. E que bom que a gente vai continuar trocando aqui. Agora só falta um livrinho, então no próximo a gente termina a leitura do José. Tchau, tchau!